Essa matéria é a matéria do dia, do querido Luiz Vassalo. Coloca lá. Abre aí, por favor. Olha que maravilha. 4 meses antes de ser alvo da Polícia Federal, o Centro de Estudos, adoro isso, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, contratou 3 bancas de advocacia, incluindo o escritório do advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, para atuar na defesa de seus interesses em órgãos federais. O contrato foi firmado em 2 de dezembro de 24 e previa honorários mensais de R$200 mil, dos quais 50 eram destinados a Henrique. Segundo o documento, as bancas deveriam atuar junto ao INSS, ao CGU, ao TCU, à Polícia Federal e à Senacom. A Senacom do Adidamus. Parece que eu sinto o cheiro da vagabundagem. Olha aqui, ó. Na última semana, a PF deflagrou, né, a operação. O SEBAP foi um dos alvos, teve mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo. A assessoria do ministro diz que não há, nem houve, nenhuma atuação do referido escritório no âmbito do Ministério da Justiça. Quem prova? Já Henrique Lewandowski declarou que o contrato previa atuação apenas no campo administrativo. Quem prova? Isso não significa nada. Aliás, coloca aqui, volta para mim. Volta para mim. Isso é uma vergonha. E a vergonha maior, ela começou no dia da operação, com uma entrevista coletiva com o ministro Lewandowski na entrevista coletiva. Tivesse feito já uma nota, tivesse dito para o seu filho, não entre nesse negócio, só tem esse cliente? Não entre nisso, isso vai gerar conflito de interesses. Mas eles não estão preocupados com isso. Pode trabalhar, filhão, arrebenta lá. Não precisa atuar no Ministério da Justiça, senhoras e senhores. Quando o filho do ministro da Justiça atua no governo federal, basta. Quando o filho do ministro da Justiça vai ao TCU, vai à CGU, onde começaram as investigações, basta. Quando ele coloca o sobrenome dele e vai na Senacom, peraí, agora começou a ficar estranho. Porque o contrato prevê atuação na Senacom do Vadir Damus. Parece que eu estava sentindo, né, Vadir? Quando eu trouxe ontem a matéria do Vadir Damus e destaquei, parece que eu sinto o cheiro. Isso é, olha, Vadir Damus, peça demissão. Porque o contrato, e não são só esses 2 contratos, não. Não é só esse, não. Tem mais 2 bancas. Uma do Pier Paolo Bottini, também advogado conhecido aí, da atuação especialmente no petismo. Um abraço, Pier. O Pier tem aquele episódio que eu publiquei ainda no Antagonista, aquela foto dele com a turma com o Rodrigo Janot, tomando conversando numa cervejaria aqui do Lago Sul. Aquela foto viralizou na internet na ocasião. Mas um abraço aí pro Pia. Também estou aqui, quem quiser vir aqui falar, fica à vontade, tá? Se o Henrique Lewandowski quiser vir e falar, explicar, tá aqui, também está aberto para explicações. Mas tá feio o negócio. Tá feio. Tem mais um outro advogado, que eu não lembro o nome agora, mas depois a gente vai publicar. Carol Esponza, você gostaria de ser filha de um ministro para poder usar no seu cartão de visitas o sobrenome e poder atrair clientes enrolados e poder atuar nos órgãos públicos e ser recebido, porque a grande questão aí é você ser recebido. Com um cartãozinho com o nome do ministro da Justiça, quem é que não abre a porta e não recebe esse rapaz para uma audiência? No próprio ministério que o seu pai, né, atua diretamente, é onde você vai, não é nem que ele é o ministro da Justiça, você vai atuar num órgão
correlato ali, né? Você vai atuar diretamente onde o seu pai é o chefe. Você sabe que o nome do meu filho é João Esponza, que era o nome do meu avô João Esponza, que já faleceu. E quando meu filho fica de graça, que não é nada nem perto disso, eu falo, seu avô vai puxar teu pé à noite. Então, não, assim, definitivamente não tem como a gente usar o nosso próprio sobrenome para abrir todas as nossas portas, né? Infeliz. Só que não tem problema porque o STF já liberou, né, Danta? Você sabe. Não tem mais nepotismo, você pode ter a esposa do ministro atuando também no STF. Então, o STF criou jurisprudência, não tem problema isso no Ministério da Justiça mais também. Mas aí, olha só, a gente precisa sempre balizar aqui. Uma coisa é o que é legal e o que é ilegal. A legalidade, dependendo do contexto histórico, ela é estabelecida por aqueles que detêm o domínio, que detêm o poder, que foi justamente o que o STF fez já na gestão de Lula em 23, canetando e liberando, aliás, alterando a Constituição. É bom que se lembre, que se diga, alterando a Constituição e os impedimentos previstos na Constituição, dizendo que parentes até terceiro grau poderiam atuar nos gabinetes dos próprios ministros. Isso é de uma imoralidade. É imoral. É de uma imoralidade. Legal, Não adianta dizer que é legal, Barroso, se é imoral. Não adianta dizer. Muito pelo contrário. A legalidade, ela deriva da moralidade. Porque as leis derivam das regras não escritas. Que tipo de sociedade a gente espera construir se o tráfico de influência é legalizado, é liberado? E eu sei que tem muito advogado competente, bom, alguns até da esquerda, que não tem o sobrenome de filho e de mulher de ministro, e que agora está sofrendo, porque eu já ouvi aqui reclamando, nos bastidores aqui. Porque é claro, se você é um cliente, Ari, se você tem algum rolo que precisa de uma decisão no STF, no STJ, aonde for, se você precisa de uma liberação de uma portaria, alguma coisa na administração pública, e você tem chance de contratar o filho de um ministro, ou de uma ministra, ou a mulher, ou o parente mais próximo, o sobrinho, tem sobrinho também, e você tem a opção de contratar qualquer outro, se você está na condição de empresário, quem você vai contratar? Qualquer outro. Não, você, Ari. Aí você... Porra, Ari, você é o cara da moralidade. Eu estou falando ao contrário. Eu falo assim, o que pensa a maioria dos empresários? O que é vendido aqui em Brasília, é o seguinte, é que o advogado, ele se apresenta primeiro dizendo assim, olha, eu sou ligado ao fulano, amigo do ciclano, eu sou o filho do ministro, tá? Isso tem sido, de uns tempos para cá, a forma recente. Existe inclusive um grupo aqui, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero criar mais polêmica, que se apresenta assim, hoje, que diz assim, não, o ministro fulano de tal do Supremo, você sabe, passou por a nossa indicação do Supremo que eu falei. Tá? Então, filhos de ministro, e hoje, é uma norma aqui. E é esse um dos males do Brasil. Uma das coisas que nós estamos pagando caro é por isto. Eu não sei nem se esse rapaz, se é jovem, filho do filho de Lewandowski, se teve alguma influência ou teve alguma coisa. Mas não pode ter. Eu vou contar um caso meu, pessoal. Meu pai foi deputado, político, muitos anos. E eu me candidatei a deputado. Ele disse, eu não vou fazer a sua campanha. Você é meu pai? Não, porque eu tenho que apoiar todos os deputados. E eu não vou apoiar você só porque é meu filho. Assim era a moral de alguns políticos alguns anos atrás. Hoje, o nepotismo virou regra. E o nepotismo é um mal. É um mal por quê? Não porque possa promover incompetentes. Talvez esse filho do Lewandowski seja muito mais competente do que qualquer outra pessoa. Mas não pode. É a história da mulher de César. Não tem que ser só honesta, tem que parecer honesta. Você tem que ter confiança nas instituições. Você não pode ter esse tipo de maledicência. Esse tipo de maledicência atrapalha o serviço público. Se você tem que dar explicação,
antes de qualquer decisão que você deu, eu dei uma decisão, mas eu sou filho do ministro, mas isso aqui não teve influência. Acabou, mas isso aqui não teve influência, acabou a decisão. Então, este é o grande problema. Essa questão desses sindicatos. Observa-se que isso é um cabide de empregos. Por quê? Porque também, se vai discutir a função, não tem função. Qual é a função de lobby de um sindicato de aposentados, pelo amor de Deus? Então, esse tipo de situação é que está matando o Brasil. Isto é falta de seriedade, que nós chamamos em empresa privada compliance. Compliance é comprometimento. Você tem que se comprometer com boas normas, boas governanças, boas práticas. Um filho meu, se for trabalhar comigo na minha empresa, vai com reservas. Só se for muito competente e terá um contrato social. É assim que funciona.